dia, mulheres potentes! Começando mais uma live de acolhimento. E o nosso tema de hoje é crise existencial, do caos à clareza. Um tema que vocês mesmos sugeriram aqui, né? E o que são as lives de acolhimento? São lives que eu faço para acolher minhas seguidoras nos seus desafios existenciais, emocionais. Então é uma live bem potente, né? Acontece todas as terças e quintas às 10 da manhã. Mas seja bem-vindo, Ana Paula, Kailane, preparadas para falar sobre crise existencial? Um tema muito legal. O que significa live de acolhimento? O que é acolhimento? Acolhimento é quando a gente encontra conforto. Um colo onde a gente é abraçado, aceito e amado, apesar dos desafios, das dificuldades. É alguém que compreende os nossos desafios, que aceita a gente como somos. Então essa é a ideia da live de acolhimento, trazer conforto, acolher, compreender o incompreensível, entender aquilo que a gente não entende. Essa é a proposta das lives de acolhimento. Hoje a gente vai falar sobre crise existencial. Até queria saber de vocês aqui, alguém já teve crise existencial? Vamos identificar agora. Eu tinha muita crise existencial na minha adolescência. Assim, a adolescência é uma fase épica assim, da vida que a gente tem muita crise existencial. A gente tem muita crise existencial. Acredito que isso é pela fase de construção da identidade. Inclusive, existem alguns preconceitos aí pela internet que fala assim, quando um adulto fala que tá em crise existencial, as pessoas julgam, né? Falam, mas isso é coisa de adolescente, isso não é coisa de adulto. Adulto tem que ser responsável, tem que saber lidar com as coisas, tem que aprender a lidar com os desafios da vida, né? Mas acontece às vezes. Jo, seja bem-vinda. Francine. Então, estamos aí falando sobre crise existencial. Agora eu quero ver se vocês se identificam, tá? Com a crise existencial. E aí, a gente vai conversando aqui, tá? É uma fase de questionamento profundo sobre o sentido e propósito da vida. Não precisa necessariamente existir uma ideação suicida, um desejo de morte, uma falta de sentido para viver, pra gente ter uma crise existencial. Às vezes eu até amo a vida, até gosto da vida, mas eu paro, olho pra minha vida e fico me questionando, é isso mesmo que eu quero viver? Será que essa é a vida que eu tô afim de levar adiante? O que eu quero mudar nessa vida? O que tá estranho? O que tá esquisito aqui? É aquele questionamento profundo sobre a existência. E ao mesmo tempo vem um sentimento de vazio, de insatisfação e de desorientação. Por isso que eu decidi trazer como título da live do caos para a clareza. Porque a resposta à resolução da crise existencial é a clareza, é a consciência das informações, é acesso às informações. Deixa eu colocar meu celular aqui no Não Perturbe. Pronto. Então, a gente tem essa sensação de vazio, de insatisfação. E aí, vocês já tiveram essa crise existencial? Assim, me conta. Vai escrevendo aí. Quando vocês vão escrevendo, eu vou dizer o que pode desencadear, tá? Uma crise existencial. Mudanças de faixa etária de idade normalmente causam uma crisezinha existencial. Então, da transição da infância para adolescência, a gente tem uma forte ali. De quem sou eu, quem é meu grupo, que é o que eu gosto. Mais pro finalzinho ali da fase da adolescência, pro início da vida adulta inicial, entre os 19 e 18 anos. Começa aquele questionamento do que eu quero fazer da minha vida, né? Que área que eu vou escolher trabalhar, vou ter filhos, não vou ter filhos, vou casar, não vou casar, como será meu casamento, como será não sei o que lá, vou morar fora, vou morar aqui, o que me falta para esse objetivo. Então a gente vai tendo esses questionamentos ali. Né? Então, toda vez que a gente faz uma transição de uma fase para outra, a gente pode ter uma crisezinha.
A crise existencial, existe um mecanismo natural para lidar com ele, que é o autoconhecimento. Então, a função da crise existencial é levar a gente para o autoconhecimento, para buscar informações sobre a nossa história, sobre nossos valores, nossos pensamentos, o nosso sentido para viver. Rosana, seja bem-vinda. Então, a gente tem essa fase, assim. Então, a crise existencial, ela tem essa busca pelo autoconhecimento. E quando a gente busca o autoconhecimento, a gente tende a aliviar todas as tensões provocadas pela crise existencial. Então, quando a gente vai pro autoconhecimento, a gente começa a compreender os nossos valores. Então, aquilo que é importante pra gente, que a gente não abre mão por nada. Exemplos. Para algumas pessoas, a família é um valor muito importante. Então, tudo que ela vai decidir na vida, ela vai levar em consideração o impacto que isso vai ter sobre a família dela, sobre a vida dela. O impacto que vai ter sobre o tempo de qualidade com a família. Já tem pessoas que o valor para ela é a liberdade. Então, coisas que deixem ela presa, que ela se sente sufocada, se sente sem liberdade, sem criatividade, não rola para ela. Já existem outras pessoas que a crise existencial dela tá atrelada às necessidades. Ela não tem clareza de qual é a necessidade dela no momento. E a gente tem algumas necessidades que são básicas da vida, como alimentação, moradia, segurança, uma fonte de renda pra gente conseguir prover a nossa vida. E a gente vai subindo nas escalas das necessidades, como necessidade de amor, aceitação, de interação social, de realização pessoal, até as necessidades espirituais, de um propósito e um sentido para a vida. Então, às vezes, a crise existencial está mostrando aí que algumas das nossas necessidades não estão sendo supridas e que a gente precisa suprir elas. Ou que a forma como a gente vem suprindo as necessidades até aqui não é mais o suficiente. Não está ajudando mais. Não está ajudando a gente nessa resolução. E ajuda a encontrar um sentido pessoal. Então, assim, a maioria das vezes, dos casos que eu acompanho, a crise existencial tá ligada ali à dimensão espiritual. Um vazio existencial, essa sensação de angústia, de desorientação, por causa desse vazio existencial, esse buraco lá dentro que precisa ser preenchido, que precisa de resposta, sabe? E aí existem algumas teorias na psicologia que ajudam bastante a lidar com a crise existencial. Tem um psiquiatra que ele foi muito importante na história da psicologia, que é o Jung, que ele era discípulo de Freud, assim, Freud era, sei lá, um dos pioneiros no estudo da mente humana, do inconsciente, do consciente, né? E ele tinha o Jung como discípulo. Só que o Jung começou em um determinado momento não se identificar mais com a teoria psicanalítica e criou a própria teoria dele, que é a psicologia analítica. E eu fico pensando na crise existencial que ele viveu também ali naquele momento, o conflito que ele viveu interno. Tipo, trabalho com o médico mais renomado, que tem a maior pesquisa, a melhor pesquisa da área do inconsciente, e eu vou cortar vínculos com esse profissional para criar a minha própria teoria. Né? Isso deve ter gerado ali um conflito existencial. E Jung, ele fala que a gente vai ter crises em algumas etapas da vida. E ele fala que a crise mais intensa vai vir na meia-idade, então por volta dos 40, 50 anos. Que aí vem a reflexão do que eu vivi nos últimos 40 anos. O que eu vivi nos últimos 50 anos, o que eu tenho feito da minha vida. E o que eu quero viver novamente, o que eu quero fazer antes do envelhecer, ou às vezes bate até um medo do envelhecimento. Então a crise existencial, ela é mais intensa nesses períodos, né, de troca de fases de vida, porque o desenvolvimento humano ele tem algumas fases, e conforme a gente vai trocando essas fases, a gente vai tendo as nossas crises existenciais ali. Então tem a ver com isso. Então ele sempre tratava a crise existencial. A gente tá falando aqui do Jung, psicologia analítica. Ele sempre tratava a crise existencial como um chamado pela busca de si mesmo. Então, a pessoa que vive uma crise existencial tá ali, no momento que a vida que ela tá vivendo, tá sendo um chamado pra ela buscar mais autoconhecimento, pra ela se conectar com si mesma. Ele chamava o autoconhecimento não por esse termo autoconhecimento, ele chamava por processo de individuação.
O que é a individuação? É quando aspectos conscientes, ou seja, coisas que eu tenho clareza, que eu sei da minha vida, se conectam com os meus conteúdos inconscientes. Eu vou trazendo o conteúdo inconsciente para a consciência. E aí eu vou me conhecendo mais. Né? Que aí ele chama um processo de individuação. Eu vou me tornando indivíduo. Então é isso que acontece com a gente numa crise existencial. A gente tá em vários pedacinhos. A gente se sente caótico. A gente não tem muita clareza das coisas. Enfim, aquela sensação de vazio. E conforme a gente vai buscando autoconhecimento, a gente vai pegando os nossos pedacinhos e forma uma totalidade, que é o indivíduo, é quem eu sou. Então, a grande busca na crise existencial é quem eu sou, o que eu quero viver e para onde eu vou. Aquela reflexão bem natural e ancestral do ser humano. Então, a crise existencial ela tem essa função de puxar a gente para o autoconhecimento. Uma informação muito importante que eu quero que vocês tenham clareza é toda vez que tiver uma fase de transição de desenvolvimento humano, tipo uma fase de transição tipo da infância para adolescência, da adolescência para adulta inicial, da fase adulta inicial para fase adulta mediana, da fase adulta mediana para fase adulta tardia e depois para o envelhecimento, a gente vai ter uma crisezinha ali, né? Às vezes uma crise mais profunda e às vezes uma crise mais tranquila. O que vai definir o impacto da crise existencial vai ser o quanto que a pessoa sabe lidar com os próprios pensamentos. Porque se ela não sabe lidar com os próprios pensamentos, ela vai tentar abafar esse vazio, que é o que mais acontece. Através de compras, de consumo de bebidas, drogas, sexo, vai buscar toda fonte de prazer e desejo imediato, de prazer imediato, pra tapar esse buraco que ela tá sentindo. Vai aliviar a crise existencial? Não vai aliviar a crise existencial. Ela vai continuar tendo crises existenciais, só que ela vai estar tapando ali. Então, vamos lá. A fase adulta inicial vai ali mais ou menos dos 19, 20 até os 30 anos. Então, quem tá nessa faixa etária dos 25, 26, 27 para os 30, vai ter uma crisezinha aí do tipo, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu tenho que realizar, porque agora não dá mais para brincar de ser adulta, agora vou me tornar adulta de verdade, né? Quem já passou da fase adulta inicial aí, que é dos 30, que vai mais ou menos a vida com a fase adulta intermediária dos 30 aos 40, 45. Quando chega mais ou menos por volta dos 40, 50 anos, tem uma crise existencial profunda de como que eu vivi os últimos 40 anos, ou como eu vivi meia década da minha vida, a meia idade, né? Como que eu vivi os últimos 50 anos da minha vida. Então, os 40, 50 tem uma crisezinha aí, mais, tipo, fase adulta tardia. Agora eu preciso pensar na minha velhice. O que eu tô preparando pro meu envelhecimento? Qual a qualidade do meu envelhecimento a partir das escolhas que eu tomei até agora? Então, a gente vai tendo essas crisezinhas assim. Então, o maior problema da crise existencial não é nem a reflexão que ela provoca e nem essa sensação de vazio que ela vem acompanhado dela, porque é natural, a gente precisa de um preenchimento, de uma compreensão. É a forma como a gente lida com isso. Que a maioria de nós não sabe lidar com as emoções, principalmente com o sentimento de vazio. A gente quer abafar isso logo, quer resolver isso logo, quer tudo na urgência, na emergência pra ontem. E é isso que leva a gente a camuflar as situações, as emoções, os desconfortos. Outro teórico que eu gosto muito é o Viktor Frankl, que é aquele psicólogo que eu sempre falo pra vocês. Quem não acompanhou minha explicação sobre Viktor Frankl, eu já fiz stories sobre isso, tem conteúdo sobre ele nas outras lives. E ele fala muito de que a crise existencial pode ser vista como uma oportunidade de encontrar ou descobrir o nosso propósito pessoal. Então, a crise existencial ela permite a gente refletir sobre a vida que a gente está levando e as coisas que a gente gostaria de viver. Então, sempre tem esse questionamento, sabe? Do que eu posso, do que eu quero. E eu percebo que isso é uma das principais fontes de sofrimento para as pessoas. Porque elas não sabem muito bem. Muita gente vive no piloto automático. É ir pro trabalho, trabalhar, pagar as contas e ter, no final de semana, ali os pequenos prazeres. Mas não tem um propósito. Tipo, não se sente contribuindo com o mundo. Não se sente fazendo algo que ela se sinta realizada.
Então, esse é um ponto, assim, que mais afeta as pessoas. E aí, para poder lidar com esses pensamentos disfuncionais sobre a crise existencial e esses comportamentos também que causam mais prejuízo do que ajuda a gente a lidar com a crise, como esses comportamentos de fuga do sentimento de vazio, a terapia cognitiva é ótima estratégia. Por quê? Porque ela vai me ajudar a olhar para minhas crenças, a forma como eu penso sobre sentir, como que eu vejo a questão da vulnerabilidade do ser humano, de sentir as coisas, de pensar as coisas. E ela vai me ajudar a lidar com isso de uma forma mais funcional, mais saudável, mais adequada. Então, quando a gente faz uma terapia, a gente, e com esse foco de análise dos pensamentos, no meio de uma crise existencial, a gente consegue separar o que é um pensamento rígido, perfeccionista, ou de incapacidade, ou até meio depressivo, ou ansioso, catastrófico, e consegue transformar ele num pensamento mais realista, mais saudável, que leva a gente para não só descobrir o nosso propósito de vida, como também, como que eu posso dizer, ir por ação. Não é só sobre descobrir o propósito ou descobrir aquilo que a gente gosta, mas é ir pro movimento e fazer as coisas. Outra questão que eu percebo muito nas pessoas, às vezes ela tem até clareza do que ela quer viver, do que ela quer fazer, mas ela não tem comportamentos que levam ela para esse lugar. Ela tem a ideia do que ela quer fazer, mas ela não tem movimentos que levam ela para essa realização. Porque a vida é movimento. A paralisação é a morte. Então, se a gente está vivo e quer fazer algo, a gente tem que se movimentar para esse algo acontecer. Seja tentar uma nova proposta de trabalho, enviando currículos, fazendo treinamentos, seja buscar autoconhecimento para entender melhor o porquê que a gente está adoecendo tanto fisicamente, ou porque a gente está com tantos conflitos emocionais. É buscar compreender as coisas, é ir para o movimento. Não é só ficar sentado esperando as coisas virem, ou tentar abafar as emoções com os prazeres rápidos, com os prazeres imediatos, sabe? Então, a TCC tem essa leitura. Então, falando em crise existencial, a gente sabe que ela é natural, que quanto menos autoconhecimento uma pessoa tem, mais intensa é a crise existencial dela. Porque se ela não tem clareza de valores, não tem clareza de necessidades, não tem clareza de propósito, de objetivos na vida, quando a crise existencial vem, ela tá ali desolada, não sabe o que fazer. Mas conforme ela vai desenvolvendo um repertório de autoconhecimento, ela vai tendo mais clareza sobre ela. Então, por exemplo, agora eu posso estar numa crise existencial e o valor pra mim é a família. E aí eu olho pra minha agenda, caraca, eu tô vivendo pro trabalho, eu tô vivendo, sei lá, pro estudo, eu tô vivendo pra questões pessoais minhas, mas eu não tenho tido tempo de qualidade com a família. Então, eu acho que o movimento é esse. Vamos mudar aqui a agenda e começar a partir de agora a colocar mais tempo com a família. O meu propósito de vida é participar. Eu sinto que meu propósito de vida é participar de movimentos de caridade, de solidariedade. É ir buscar esses espaços e fazer, né? Se oferecer como voluntário, se inscrever como voluntário e executar o trabalho ali. Então a gente vai para o movimento. Crise existencial a gente lida como? Compreendendo que o vazio faz parte do processo. Que não é porque eu estou com a sensação de vazio que eu tenho que sair caçando tudo que é coisa rápida para suprir esse vazio. E buscar autoconhecimento. Porque quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais fácil fica lidar com essas crises, com esses desafios que a vida vai colocando pra gente. Então, a crise existencial, ela pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal. Isso vai depender de como a gente lida. Lembra daquela frase que eu trago muito, assim, que é do Viktor Frankl, inclusive, que mais importante do que o que acontece com a gente é como a gente lida? A crise existencial não é diferente. Mais importante do que se preocupar e ficar desesperada com aquela crise toda é lidar de uma forma mais saudável com ela. Como que eu posso usar isso para o meu crescimento? O que eu posso aprender com essa fase? O que essa fase está me ensinando? Então, buscar o autoconhecimento é essencial. Então, a gente pode buscar isso através dos livros, leituras, escrita terapêutica, mas também a gente pode buscar um processo terapêutico, né? Então, buscar uma psicoterapia, seja em grupo, seja individual,
para entender mais as nossas demandas, para entender o que é esse vazio existencial, para compreender melhor isso. Fez sentido? Me conta nos comentários se fez sentido por aí. A crise existencial é um tema, assim, muito interessante. Porque, que nem eu falei pra vocês no começo da live, existem muitos preconceitos em volta desse tema. Porque as pessoas entendem que crise existencial é coisa de adolescente. Adulto não tem tempo pra isso, não tem que ter tempo pra isso. Não pode estar refletindo sobre a própria vida, ele tem que ir lá trabalhar, pagar boleto e é isso. Né? O que não é uma verdade. Né? A gente pode ter essa... A gente não tem só necessidades básicas, né? De alimentação e satisfação, de necessidades básicas humanas. A gente tem necessidade espiritual, de transcendência, de se sentir realizado, de se sentir conectado, de se sentir amado. Então, como a gente tem muitas necessidades para além do básico, focar só no básico não contribui para a saúde emocional. A gente vai sempre ter essa sensação de vazio. Por quê? Porque tem necessidade que não está sendo suprida. E uma reflexão final que eu deixo, assim, quanto mais você postergar a sua busca pelo autoconhecimento, quanto mais você for deixando para depois, mais intensa vai ficando as crises existenciais e a falta de clareza sobre a vida. As pessoas andam tão perdidas de si mesmas que elas não sabem o que fazer com emoções básicas e problemas básicos da vida. Elas se sentem completamente perdidas. Caos, falta de clareza. Sempre que a gente estiver vivendo um caos emocional, uma crise emocional, a gente tem que entender o que? Eu estou precisando de clareza, eu preciso me entender. Como que eu faço isso? Através do autoconhecimento. Mas o primeiro passo, muitas vezes, é acalmar a nossa emoção. E como que a gente faz isso? Escrita terapêutica, meditações, orações, práticas que mantêm a gente no presente, que faz a gente olhar pra gente. E olhar pra gente no presente, não é ficar ruminando o passado, pensando no como poderia ter sido, e se eu tivesse, e nem no futuro, e se não der certo, e se eu não conseguir, e piririri. Se a gente fica concentrando nosso pensamento no passado ou no futuro, a gente vai ter muitos conflitos emocionais. Porque a gente não foi feito para focar nessas coisas o tempo todo. A gente foi feito para focar no presente, no aqui e no agora. Uma das coisas que eu estudei hoje de manhã, antes de entrar aqui na live, foi sobre o excesso de informações e por que ele tem sido tão impactante na saúde emocional das pessoas. E antigamente, quando a gente ia buscar um conhecimento, uma informação, as informações elas chegavam até a gente de acordo com o repertório que a gente tinha para lidar com aquilo. Então, por exemplo, quando você buscava uma pessoa, antigamente, professor, uma pessoa mais velha, para você tirar uma dúvida sobre alguma coisa da vida, ela ia olhar a idade que você tinha, o repertório de vida que você tinha, e ia te dar as informações de acordo com a sua capacidade de lidar com a informação e digerir aquela informação. Então, se você vinha com uma pergunta, às vezes sua avó ia te dar, sei lá, uma papinha de banana amassada, uma coisa bem resumida, bem ali fácil de digerir. E aí, se você já tinha um repertório, já era mais adulto, já tinha uma experiência, aí ela te dava um banquete das informações sobre a vida. Então, a estrutura das informações era pensado de acordo com a capacidade das pessoas ouvirem. E na terapia também é assim. Toda vez que você está passando por um processo de mentoria, psicoterapia, acompanhamento em grupo, o moderador, o psicólogo, o mentor, o treinador, a função dele é fazer a mesma coisa que a avó fazia antigamente. É preparar o conteúdo que ele fique de uma forma que você seja capaz de ouvir. Então, às vezes vai ter coisa que no primeiro encontro, no primeiro treinamento, no primeiro
sessão de psicoterapia, o psicólogo ele vai perceber sobre os seus desafios. Mas ele só vai te contar quando você estiver apta para entrar em contato com aquela informação. Porque se a gente entra em contato com uma informação que ela é superior à nossa capacidade de digerir ela, de lidar com ela, isso vai gerar muito mais caos, desconforto, vai ativar nosso sistema de alerta. E aí vai despertar ansiedade, desconforto, preocupação, vai vir todo aquele caos. E hoje, com a forma como a internet e as informações elas circulam muito rápido, nem sempre a gente tem esse filtro do outro que está passando a informação de pensar, será que essa pessoa está apta para essa informação? É daí que vem as estratégias de, por exemplo, não use celular pela manhã ao acordar, não consuma todos os dias, todas as horas, os noticiários sobre as guerras e catástrofes e situações desafiadoras. Por quê? Quanto mais a gente busca essas informações, a gente entra em contato constante com isso. Só que aí, muitas vezes, a gente está a quilômetro de distâncias do ocorrido, a gente não consegue fazer nenhum tipo de intervenção para prevenir que aquilo aconteça ou melhorar a qualidade de vida de quem está passando pela experiência, e só fica ali angustiado, só fica ali com dificuldade de dirigir a própria vida, de movimentar a própria vida. Então, trazer mais clareza para a nossa vida, às vezes até reduzir as fontes de conhecimento que a gente tem buscado. Reduzir o contato com tragédia, com informações negativas e consumir mais coisas que são construtivas. Não estou dizendo que você tem que negar a realidade, que você não tem que assistir o noticiário ou que você não tem que acompanhar as histórias das guerras. Mas eu estou dizendo que você não pode ficar enfiado nisso o tempo todo. Não faz parte da natureza humana ficar imerso no excesso de informações. E a tendência, gente, é cada vez piorar. Daqui a um tempo, assim como a água vai ser ouro, a saúde mental também. Porque com o avanço da inteligência artificial, com o avanço da tecnologia, que tem seu lado positivo, tem também os seus desafios. Porque quanto menos humano a gente se torna, mais substituído pela inteligência artificial a gente vai se tornar. E o que diferencia a gente da inteligência artificial é exatamente a capacidade de emoções, de conexão uns com os outros. E se a gente não gerir isso, a gente não preservar isso na gente, se a gente não trabalhar essa inteligência emocional, toda vez que tiver uma alteração no ambiente, a gente não souber se adaptar, a gente vai cair em buracos de conflitos emocionais, de adoecimentos emocionais. E aí uma reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é a forma como eu tenho buscado informação, que eu tenho consumido as coisas, que eu tenho consumido rede social, que eu tenho consumido noticiário, que eu tenho consumido filmes, séries e músicas, tem sido de uma forma que contribui para minha saúde emocional? Ou tem sido de uma forma que me deixa sobrecarregada, cansada, com a mente carregada de coisas, com excesso de informações? A gente precisa ter momentos de silêncio. A gente precisa ter momentos de contemplação, de contemplar as coisas, de observar o ambiente, de se observar. Então, às vezes, precisa haver uma crise existencial para a pessoa silenciar o falatório do mundo para ouvir o falatório interno, a conversa interna. O que o espírito dela ali está pedindo? O que esse vazio está querendo dizer? O que esse vazio está querendo mostrar? Que sonho está numa gaveta? Que projeto está numa gaveta? Que coisa que ela não está olhando? Eu tenho acompanhado uns casos ao longo dos atendimentos muito legais, assim, e desafiadores. Mas, assim, uma coisa que eu fico impactada toda vez que eu pego, são histórias de mulheres que viveram um relacionamento romântico, romperam com esse relacionamento há não sei quanto tempo, já estão em outro relacionamento, mas a sombra do relacionamento anterior continua influenciando os comportamentos dela. Manu, quais comportamentos? De insegurança com a aparência, de achar que vai ser trocada, de que vai ser traída porque teve uma experiência anterior.
E a gente faz isso com muitas coisas na vida, que a gente passa pela experiência, a gente não elabora a experiência que a gente viveu e só vai empurrando. E aquela experiência que a gente viveu e só tá empurrando, não quer dizer que ela não tá mais influenciando a nossa vida. Ela tá ali influenciando. E aí eu trago a mesma reflexão da live passada, que é a frase do Jung, que é enquanto os conteúdos do inconsciente não vierem para a consciência, a gente vai ficar chamando as nossas decisões e os acontecimentos de destino. Ai, foi o destino que quis assim. Foi o destino que preparou isso para mim. Só que o tempo inteiro a gente tá fazendo escolhas na vida. Então a crise existencial, ela é um chamado pro autoconhecimento, para buscar clareza, pra gente sair do caos e ir pra clareza. A crise existencial, ela é natural em algumas fases da vida. Ela é mais forte na adolescência, saída da infância para a adolescência, que vem a construção da identidade. E por volta dos 40, 50 anos, principalmente aos 50, que começa a reflexão do que eu fiz até aqui, nessa metade da minha vida. E a maior decepção, a maior frustração das pessoas não é o que elas fizeram. É muitas vezes o que elas deixaram de fazer. Às vezes o que elas fizeram, dependendo do quão catastrófico e ruim foi aquilo, elas vão sentir uma culpa, uma vergonha, mas conseguem elaborar isso e através do auto-perdão, né, e praticar o perdão. Mas um vazio que gera mais conflito para as pessoas sobre o que elas não fizeram, coisas que elas queriam fazer. Quando elas param para pensar anos depois, elas até tinham condições de fazer, mas elas não viam aquilo como prioridade. Ou ela tinha um pensamento de que não conseguiria fazer e acreditava nesse pensamento. Entende? Então a crise existencial, ela traz muito essa consciência da forma como a gente está vivendo. A forma como eu tô vivendo, como que tá pra mim? Tá alinhado com os meus valores? Eu tô sendo quem eu posso ser? Eu tô alcançando o meu potencial como pessoa? E não enrole no processo de autoconhecimento de vocês. Sentem sede, vai. Ai, Manu, mas eu não tenho dinheiro. Ai, Manu, mas psicoterapia é caro. Ah, mas existem N possibilidades. Tem os grupos terapêuticos, tem livros, tem e-books, tem vários profissionais de desenvolvimento humano, como eu, que produzem conteúdo na internet. Consumir o conteúdo, vai pro teu caderninho, anota os teus insights, as tuas reflexões. Se observa, se percebe. Tenha conversas com pessoas que estão no mesmo movimento de autoconhecimento, de busca pessoal. Silencie. A gente está tão acostumado com falatório. O você tem que, você deve, você precisa. E a conversa interna? Tem muita gente que fica em várias situações porque você tem que. Você deve. Mas será que deve mesmo? Ou será que é uma regra que ela colocou na cabecinha dela ali? Ou que as pessoas ao longo da vida dela colocou tantas regras sobre ela excessivas, porque regra é bom, mas em excesso impede a reflexão, a dúvida, o questionamento. E é importante a gente se questionar e avaliar os nossos comportamentos. Certo? Então, para a live de hoje tá em momento de crise existencial, saiba que você está em transição para alguma coisa, para alguma mudança na vida. E sede de autoconhecimento, clareza de propósito. Então vai entender isso. Manu, tô sentindo desorientado, um vazio. Aprender a lidar com ele. Porque se você tentar abafar ele através de álcool, drogas, todas as outras coisas, você vai se sentir... Você vai só camuflar o problema. E surgir outros. Né? Não tô dizendo que você não pode ter esses momentos de lazer, de curtição e tudo mais. Eu tô dizendo que você não pode ficar usando esses mecanismos de prazeres imediato pra tapar esse buraco do vazio existencial, porque não vai adiantar nada, ele só vai aumentando o tamanho. Porque quanto menos você olha pra uma emoção, pra um sentimento, maior ele fica. Seja ele positivo ou negativo. Certo? Então é isso. Então a crise existencial, ela passa, ela tem o objetivo da gente olhar pra gente e alinhar com o nosso propósito de vida, ter mais clareza sobre o propósito, ter mais clareza sobre os nossos valores, viver de acordo com eles e suprir as nossas necessidades.
Karina e Júlia, seja muito bem-vinda. Liliane, que feliz que a live fez sentido pra você. E a gente se vê, então, na quinta-feira. Tô pensando ainda no tema, mas tenho anotado já. Então, a gente se vê na quinta, tá bom? Foi incrível ter vocês aqui comigo nessa live de hoje. Quem tá vendo ao vivo, tá vendo aqui pelo Instagram, mas quem vai ver gravado daqui a um tempo, a live vai estar no YouTube. A gente já tem várias lives de acolhimento gravada, o canal do YouTube tá lá no link da minha bio. Tem várias lives profundas, a gente já fez live sobre depressão, sobre angústia, sobre preocupações, vários temas. Sobre autocompaixão, a gente fez lives assim, diversos temas. Sobre espiritualidade, tá uma live incrível também. E essa hoje foi sobre crise existencial. Então, eu vejo vocês na quinta, tá bom? E quem tá vendo pelo canal do YouTube, já se inscreve no canal, curte e compartilha. Pra gente alcançar mais mulheres, pra você se tornar canal de cura na vida de outras pessoas. Beijos e até quinta-feira na nossa próxima live.